Capítulo 3 do livro Revolução Sobrenatural, de Jimmy Galloway. Subtítulo: O Poder Criativo do Profético. Acreditamos que estamos nos tempos de uma nova versão profética. Aqueles que foram antes de nós não cultivaram a terra do Espírito em vão. Veremos uma nova raça surgir e caminhar no profético. Será diferente de tudo o que vimos em nossos dias. Acredito que esta oportunidade está batendo na porta de nossos espíritos. Vamos testemunhar algo verdadeiramente maravilhoso. Haverá uma cultura profética que andará em uma visão reveladora tão impressionante que chamará a atenção das principais redes de notícias, reis, rainhas e até mesmo grupos de pessoas inteiras. Os profetas serão mais uma vez chamados em segredo pelos chefes de Estado para conselho profético e estratégia. Esses profetas maduros terão a palavra do Senhor em seus lábios e receberão os segredos dos corações dos reis. Aqueles que andam neste lugar de autoridade já terão passado pelo fogo da prova e brilharão como ouro e prata. Por causa dessa purificação de seus espíritos, eles não usarão suas conexões como um meio de promover seus próprios ministérios. Sua única agenda será se submeter humildemente à palavra do Senhor e buscar o aumento do reino. Em contraste, há uma tendência em alguns círculos de falar muito livremente sobre audiências privadas realizadas com líderes nacionais. Quando vemos a liberação desse tipo de favor em nossas vidas, seja com celebridades ou figuras políticas, devemos ser extremamente cautelosos ao abrir a boca para vangloriar-nos disso. Eu vi alguns ministros ganharem influência com tipo de alto perfil, mas a influência é rapidamente retirada deles porque o que começou com uma audiência privada foi muito cedo anunciado publicamente. Não pelo partido que recebia o ministério, mas pelo ministro. Uma coisa é se gabar da obra do Senhor, outra é desperdiçar nossa influência com aqueles que têm autoridade apenas para que possamos fazer uma multidão reconhecer nossa legitimidade no profético. O profeta Daniel entendeu isso, que compreensão e sabedoria mantiveram sua influência, não apenas na corte de um rei, mas em audiência com outros dois. Como cultura profética nesta hora, não precisamos apenas de sabedoria, precisamos de sabedoria madura. O próprio Davi disse dessa forma: vou me comportar com sabedoria de uma maneira perfeita. Quando você virá para mim, andarei em minha casa com um coração perfeito. Salmo 101, 2. Veremos um povo que se entrega inteiramente a viver com sabedoria. A sabedoria de ontem tentará levantar sua cabeça contra a sabedoria madura. Mas, no final, o Senhor removerá o véu e essa assim chamada sabedoria será vista como ela é: medo. Junto com a sabedoria madura, veremos o conhecimento da revelação derramada. Conhecimento sem a busca da sabedoria apenas nos ensoberbece, mas porque o desejo por sabedoria, que é a compreensão de como responder e agir de acordo com o conhecimento derramado por Deus, será muito intenso. O Senhor poderá confiar às suas pessoas com maiores níveis de conhecimento. Portanto, haverá uma mudança no profético como o conheço agora. Um incrível movimento profético já lavou o globo com sua esteira. Mas acredito que haja mais. Por alguma razão, o profético foi reduzido a simples palavras de encorajamento. Agradeço a Deus por palavras de incentivo. Precisamos deles, mas também precisamos do profético afiado que faz o coração dos homens tremer. Este movimento profético afiado envolverá muito mais do que apenas palavras de incentivo. Acredito que uma nova precisão no profético está chegando corporativamente.
será tão claro que não só daremos às pessoas a compreensão de seus sonhos, mas lhe contaremos o que eles sonharam, como o profeta Daniel fez com Nabucodonosor. Ver Daniel 2, 28-35. Subtítulo: Escravos de obrigações confiáveis. Junto com esse derramamento profético, virão sinais e maravilhas que serão vistos em operação por meio daqueles que se entregam totalmente ao Espírito de Deus. Este é um território um tanto desconhecido para o corpo de Cristo, mas veremos surgir uma compreensão dos sinais que Deus coloca em exibição nos céus. Em algum lugar, ao longo da linha, estranhamente nos desconectamos dessa ferramenta muito valiosa no profético. É a capacidade de compreender com uma unção profética maravilhas no céu acima e sinais abaixo na terra. Atos 2:19 e ver também Joel 2:30. A parte anterior dessa profecia de Joel, conforme registrado em Atos 2, nos fala de sonhos e visões, mas reserva esses sinais para aqueles a quem o Pai reconhece como seus servos e servas. Em Atos 2:18, essas palavras, doulos e doulas, respectivamente, no Antigo Testamento, estes são os escravos ou servos, nomeados em Êxodo 21:2 e discutidos nos primeiros 6 versículos do capítulo. No antigo costume judaico, o servo trabalhou por 7 anos, mas no 7º ano foi autorizado a ficar livre. Ele poderia optar por ficar porque amava o dono da casa. Quando o servo tomava a decisão de ficar e se tornar um escravo, o mestre mandava furar a orelha contra uma porta. Ver Êxodo 21:6. Este piercing significava que ele não era mais seu, mas sim pertencia ao seu mestre. Esta não era apenas uma forma superior de servir. Isso estava se tornando um escravo do amor. Alguém que se ofereceu para se tornar propriedade de seu mestre porque o amava. O dono da casa o acolheria, não o tratando como um simples servo, mas em vez disso, cuidando dele como se fosse um filho. É sobre isso que Jesus estava falando quando declarou aos seus discípulos: Já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos fiz saber. João 15:15. Esses escravos vão surgir com revelação que vem somente de Jesus. Veremos mais uma vez a manifestação do que está escrito na primeira parte de Apocalipse 1:1, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele para mostrar a seus funcionários, coisas que devem acontecer em breve, ênfase adicionada. A palavra usada aqui para servos é a mesma raiz doulos. A alta vocação de um doulos virá com um reino de revelação incrível. Aqueles que caminham neste chamado irão experimentar uma revelação mais profunda de Jesus Cristo e Ele irá mostrar-lhes coisas que devem acontecer em breve. Há uma chamada acontecendo agora mesmo para um nível mais profundo de amor por Jesus. Como escravos do amor, gozamos de direitos na casa do Pai que os servos comuns não têm. Os escravos obrigados não pertencem a si próprios, eles são do Mestre. No entanto, o que para outros pode parecer escravidão ao Senhor é, na verdade, o nível mais alto de liberdade. Esses escravos não se comportam mais como servos. Em vez disso, eles têm a confiança de filhos e filhas. Estamos prestes a ver uma revelação daqueles a quem Deus chama de meus servos e minhas servas, pois a sincera expectativa da criação aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Subtítulo: A fragrância de Deus. Conheço um homem muito precioso que estava no meio de um campo um dia orando e saindo com o papai Deus.
Enquanto ele estava louvando e adorando, ele começou a sentir a fragrância de Deus. Essa fragrância era diferente de qualquer colônia ou perfume que pudesse ser comprado aqui na terra. O cheiro começou a se manifestar densamente sobre ele. Ele estava apenas curtindo e se perdendo na fragrância e na presença de Deus, quando notou um alce extremamente próximo dele no campo. Em sua mente natural, ele percebeu que a proximidade da criatura era muito perigosa, mas ele se perguntou se Deus estava tramando algo. Ele então ouviu Deus falar ao seu espírito dizendo para acariciar a criatura. Conforme ele e o animal se aproximavam, meu amigo começou a acariciá-lo. Para sua surpresa, este alce, completamente selvagem e não domesticado, começou a se inclinar para a mão do meu amigo, enquanto roçava seu rosto. O animal começou a grunhir e gemer enquanto meu amigo ficava cada vez mais ousado. A fragrância de Deus era densa. Meu amigo perguntou ao Senhor o que estava acontecendo. O Senhor respondeu dizendo: Ele pensa que você sou eu. Meu amigo percebeu que o grande animal estava encostado nele e cheirando a doce fragrância de Deus o tempo todo. Há uma fragrância que está para ser derramada da noiva de Cristo. Esta é a noiva pela qual toda a criação está gemendo. Pois sabemos que toda a criação geme e trabalha com dores de parto juntas até agora. Romanos 8, 22. Veremos surgir esta companhia de profetas que carregará a sua fragrância. Não apenas isso, mas a própria criação vai nos acompanhar nessa maravilhosa demonstração do governo e do reino de Deus. Deixe-me dizer agora, quanto mais cheiramos como Ele e agimos como Ele, com sua palavra em nossos lábios e o seu amor em nossos corações, mais veremos sinais nos seguirem ao nosso redor. Eu acredito que toda a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação reconhece o Criador, Deus. Isso pode ser difícil de ouvir, mas agora a criação não está apenas olhando diretamente para Deus. A criação está procurando pelo perfeito. Eu sou conforme Ele se move através de nós. Mais uma vez, acredito que estamos em uma época em que experimentaremos níveis de revelação que se manifestarão em sinais e maravilhas ao nosso redor. Nós sabemos que as Escrituras falam para nós, mas como é quando a palavra se torna carne e sinais começam a acontecer através de nós para demonstrar a palavra de Deus? Por exemplo, estamos nos tornando mais conscientes a cada dia de que Jesus já é nosso curador. Um nome de aliança de Deus mencionado em Êxodo 15, 26 é Jeová Rafá. É interpretado como o Senhor nosso curador. Quando recebo uma revelação profética de qualquer tipo do Senhor, geralmente procuro a evidência paralela dela no reino natural. Procuro algum tipo de pista no mundo físico ao meu redor. Um sinal correspondente no natural frequentemente acompanha uma palavra profética. É uma evidência de um testemunho de que a palavra que recebi está realmente acontecendo. Eu procuro por sinais de coisas que são profetizadas no Espírito para acontecer no natural. Eles falam comigo sobre o que está acontecendo no Espírito. Por exemplo, se minha esposa e eu somos trazidos para uma comunidade de pessoas e discernimos um forte espírito de cegueira, procuramos onde ele está influenciando o mundo natural ao nosso redor. Conforme as pessoas comparecem às reuniões e há um número de incomuns cegos, podem ver como esse espírito dominante de cegueira está paralisando a comunidade. Quando oramos por cura e vemos olhos cegos abertos, entendemos do natural o que está acontecendo no reino espiritual. Sabemos que o espírito de cegueira está sendo julgado.
Este é um sinal para nós que nos leva à compreensão de que um espírito dominante de cegueira que manteve a visão física e espiritual do povo em cativeiro está sendo tratado pelo dedo de Deus. Estamos fazendo parceria com o Senhor e liberando julgamento sobre o fruto das obras de Satanás. É por isso que Jesus veio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Há algum tempo, em uma viagem missionária com Randy Clark, estávamos ministrando em um evento em um estádio no Brasil. Na época havia um detalhe neste prédio, mas as paredes ainda não haviam sido construídas. De repente, enquanto Randy estava orando pelos doentes, começou a cair uma forte chuva diferente de tudo o que a liderança brasileira presente tinha visto. Chovia tão forte que parecia que riachos fluíam ao nosso redor. Os ventos começaram a ficar mais fortes e uma rajada de vento soprou as chuvas para dentro do prédio e caiu como um respingo enorme sobre a seção de surdos. Algumas palavras de conhecimento da equipe estavam saindo antes dessa declaração de que Deus queria curar ouvidos surdos. Quando um dilúvio de água cai sobre os surdos, posso me lembrar da energia do local, enquanto gritos de empolgação surgiam. O amor de Deus dominou naquele momento enquanto as pessoas em todo o estádio se regozijavam no Deus que cura. O que estava acontecendo era incrível, mas estava acontecendo ainda mais do que parecia. No reino invisível, Deus estava lidando com um espírito surdo e mudo, dominante naquela área com um só golpe. Frequentemente, há mensagens proféticas em uma cura que são mais do que realizadas. Devemos aprender a prestar atenção às coisas que Deus está falando ao nosso redor. A cura é um dos muitos sinais proféticos que o Senhor faz. O fato é que devemos estar atentos e perspicazes em nosso entendimento para que recebamos a plena medida de sabedoria no que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Frequentemente, perdemos tudo o que existe por negligenciar a mensagem dentro do símbolo, ficando satisfeito apenas com o que está acontecendo no natural. Não faz muito tempo, eu estava orando com um amigo meu. O Senhor me mostrou que meu amigo ficaria sabendo que sua esposa havia concebido um filho. Eu disse isso a ele antes de sua esposa voltar de uma viagem ao exterior. Ao chegar, ela contou-lhe a notícia maravilhosa. Ele voltou e me contou sobre isso. Eu sabia que o Senhor havia estabelecido uma placa profética na terra. Este bebê havia se tornado um sinal e uma maravilha para mim, e eu deveria ficar de olho nele. Entramos em oração novamente e comecei a perceber uma palavra em meu espírito a respeito da criança. Comecei a declarar sobre meu amigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Cerca de uma semana se passou, e meu amigo voltou e anunciou que sua esposa estava grávida de um menino. Eu lembrei da profecia que havia surgido na semana anterior sobre um filho sendo dado. Eu sabia que a palavra profética que foi confirmada no natural estava liberando algo maior do que apenas um gênero da criança. A palavra profética estava anunciando que o governo de Deus não só seria liberado por meio dessa criança, mas porque uma liberação estava acontecendo no reino espiritual em relação ao governo. Este menino foi um sinal para nós de que o governo seria libertado na época de seu nascimento. Agora sabemos que a profecia de Isaías é realmente sobre o Messias, Jesus. Mas esta criança foi um sinal para nós do que Jesus está liberando para seu corpo agora. Algum tempo se passou
Então um dia, enquanto minha esposa e eu estávamos em adoração juntos, senti um retorno da unção que havia profetizado sobre meu amigo. De repente, comecei a ver no espírito que a esposa do meu amigo estava entrando em trabalho de parto. Eu podia sentir o peso do governo que estava sendo entregue ao corpo. Estava abrindo o caminho em nosso mundo. Eu me virei para minha esposa e disse a ela para fazer um telefonema para o casal. Ela me perguntou o porquê e eu disse a ela que tinha visto o jovem entrando em trabalho de parto naquele momento. Ela ligou e perguntou à jovem como estava indo a gravidez e se algo incomum estava acontecendo. A jovem disse que tudo estava normal, exceto por esta água estranha que estava saindo dela. Minha esposa respondeu com entusiasmo: "Esta é a sua bolsa estourando. Você está entrando em trabalho de parto." Os sinais podem nos apontar para uma compreensão de em que estação do corpo de Cristo está na Terra. Quando vemos sinais manifestados no natural, precisamos prestar atenção porque o Senhor está falando sua linguagem de sinais e maravilhas para nós. Minha esposa sonha um pouco com coisas que vão acontecer em nossa vida como família. Eu presto muita atenção em seus sonhos e geralmente consigo pegar uma pista que Deus está dando no sonho, que será um sinal que devemos observar. No meio do sonho, ela pode ver algo que parece totalmente sem relação com o resto do sonho. Por exemplo, ela pode ver um elefante rosa no final do sonho. E mais tarde, naquele dia, veremos um enorme elefante rosa no outdoor enquanto dirigimos para a cidade. Quando vemos algo assim, o outdoor nos fala do início da estação específica a que o sonho se referia. O outdoor é um sinal apontando as maravilhas que Deus fará nessa época. Em seguida, observaremos e oraremos sobre o restante dos eventos do sonho. E observaremos como eles se desdobram em nossas vidas. Subtítulo: Sinais nos céus acima. Numa sexta-feira à noite, no início de um fim de semana durante o qual meu amigo e eu íamos pregar nas ruas, nos encontramos em um desses tipos de momentos. Eu estava no trabalho no início do dia, então voltei para casa e tirei uma soneca rápida. De repente, eu estava em um sono profundo e sonhando intensamente. No sonho, meu amigo, que era meu mentor no Senhor, estava andando ao meu lado no campo. Olhamos para as estrelas que começaram a preencher o céu e a fazer padrões por todo o céu. Observei as estrelas enquanto saímos umas das outras como se fossem vagalumes. Imediatamente, percebi um ministro angelical na presença de Deus em pé ao lado da minha cama enquanto eu dormia. Eu podia sentir um grande poder saindo dele e passando por mim. Foi tão intenso que acordei com o poder ainda percorrendo o meu corpo. Isso me lembrou da época em que Jesus foi ministrado pelos anjos após seu julgamento com Satanás. Então o diabo o deixou. E eis que os anjos vieram e ministraram a ele. Mateus 4:11. Fui até a casa do meu mentor e conversei com ele sobre o sonho. Ele respondeu rapidamente com compreensão: "Essas estrelas representam anjos." Disse-me ele. Então começamos nossa jornada até o centro da cidade local, onde muitos estudantes universitários, punk rockers, hippies, gente culta e aqueles que buscavam uma bebida se encontravam. Era um local de pesca perfeito. O homem com quem eu estava cultivava o solo daquele lugar há anos, lavando-o com oração e encharcando-o com o evangelho do reino. De repente, nos céus, podemos ver algo acontecendo que estava fora do comum. Estávamos na metade do caminho para o nosso destino, quando luzes brancas brilhantes começaram a se formar no céu. Primeiro houve 1, depois 4. Então mais vieram, e logo havia mais de 20 luzes brancas brilhantes, formando todo tipo de padrões no céu. Nossos olhos estavam arregalados como pires.
Estávamos vendo isso no reino natural. Meu amigo parou o carro na beira da estrada e sabíamos que estava vendo meus sonhos se desenrolar bem diante dos nossos olhos. 2 jovens passaram e meu amigo deixou escapar para que vissem o que estava acontecendo. Elas piraram totalmente e ele começou a dizer: "Isso é real. Meu amigo teve um sonho e tudo isso é real. Esses são anjos." Eles assistiram conosco por alguns minutos e então nos disseram nervosamente: "Obrigado por compartilhar isso conosco. Nós vamos agora." Sabíamos que algo grande estava acontecendo. Foi um céu aberto. As hostes do céu estavam derramando a glória de Deus por toda a cidade. Deus estava prestes a fazer algo incrível por nós naquela noite. Em seguida, prosseguimos para o local onde normalmente fazíamos nossa pesca. Era diferente de tudo que já havíamos encontrado. Havia um céu aberto do poder e da presença manifesta de Deus. Na primeira noite daquele fim de semana, Jeová Rafá manifestou sua bondade a uma mãe que lutava. Ela estava mancando por nós, apoiando em uma bengala, quando o espírito de fé se manifestou da boca de meu amigo. Ele exclamou para ela: "Ei, o que há de errado com você? Vou orar por você e Jesus vai te curar." Ela aceitou e ele começou a orar. Ele pediu que ela fizesse o que ela não podia fazer antes e ela começou a mover a cabeça para frente e para trás como se estivesse dizendo não. Intrigado, ele pediu a ela novamente para fazer o que ela não podia fazer antes. Ela respondeu: "Eu não conseguia fazer isso antes. Tive um ferimento na cabeça depois de meu ex-namorado me bater na cabeça." Esse fim de semana foi uma época incrível de colheita. A presença de Deus era intensa naquele lugar enquanto orávamos para que o poder de Deus se manifestasse de maneiras incomuns. Subtítulo: O amor é a senha. Se vamos andar neste nível de revelação profética, temos que nos tornar um povo movido pelo amor. Tudo o que fizemos com amor terá sucesso. Nosso amor precisa estar tão certo de que, quando virmos as coisas ocultas na vida das pessoas, ainda possamos andar com um coração limpo em relação a elas, sem julgá-las erroneamente. Houve um tempo em que o Senhor começou a me ensinar sobre o valor do amor. Nesse período de nossa vida juntos, minha esposa e eu estávamos nos mudando bastante. Estávamos nos mudando para um apartamento e eu ainda não tinha tido tempo para configurar a internet. Enquanto estávamos desempacotando, percebi que precisava colocar meu e-mail no ar o mais rápido possível. Era muito urgente. Então abri meu laptop e comecei a vasculhar a vizinhança em busca de um sinal de Wi-Fi gratuito. O único sinal que encontrei foi bloqueado com uma senha. Agora, o que estou prestes a dizer a você, não o encorajo a fazer, mas eu estava em uma posição desesperada para receber meu e-mail. Então comecei a pedir a senha ao Senhor. Imediatamente, ele me respondeu uma senha que parecia "Eu amo", mas eu vi uma grafia diferente em meu espírito. Isso foi "Eu amo"? A princípio, não acreditei, mas depois achei melhor tentar. Certifiquei-me de que não era qualquer senha funcionando. Então digitei algumas senhas falsas. Então digitei a senha que ele me deu. Quando digitei, fui instantaneamente conectado ao Wi-Fi do meu vizinho. Apavorado, saí imediatamente. Eu apenas sentei lá diante do Senhor em temor dele. Ele falou comigo e disse: "Filho, eu só quero que você saiba que o amor é a senha secreta para a superestrada de informação do seu vizinho." Ele disse isso em um tom de sabedoria que atingiu meu espírito. Foi um daqueles momentos incríveis de Deus enquanto ele fala. Você quase pode sentir o peso do que ele está dizendo. Veja, o amor é a senha secreta. Se quisermos andar em qualquer nível de revelação, temos que estar enraizados e alicerçados no amor.
Houve ocasiões em que senti uma unção vir sobre mim, que me fez sentir compaixão e começar a chorar por uma pessoa ou situação no qual estava prestes a preferir uma palavra. Parece que esses tempos abrem um novo reino de revelação. É para onde eu acredito que estamos indo como a noiva de Cristo. Um chamado para a ação. 1. Entre na consciência da voz de Deus em sua vida. Preste atenção aos sinais sutis no mundo ao seu redor que falam de como o reino de Deus está operando em sua vida. 2. Consagre seu espírito, alma e corpo ao Senhor, entregando-se a Ele como um escravo de amor do Rei dos Reis. Prepare-se para ser preparado a fim de falar sua palavra. Considere sua promessa. Se você tirar o precioso do vil, você será como minha boca. Jeremias 15:19. 3. Finalmente, caminhe em amor. Lembre-se de que o amor é a senha secreta para a superestrada de informações do seu vizinho. O amor é a substância e a evidência que libera os insights proféticos mais profundos. Dê-se a amar a Deus e aos outros.